Eu, quando viajo, sim. Tenho 2 livros na mala comigo aí. Certamente não vou ler os 2 inteiros, mas estão aí. Se eu tiver afim de ler, estão aí. Em geral, em São Paulo, eu não faço isso. Metrô, não leio no metrô. Eu gosto de ver gente no metrô. É outro tipo né? É importantíssimo para mim, né? Ouvir conversa alheia, todas essas coisas aí. Coisas lindas, né? Mas eu não gosto de ficar lendo no metrô, não, cara. Eu gosto de gente, eu gosto de ver gente. É a hora de ver gente. Quando eu estou na rua, quando eu estou nesses lugares. Uma sala de espera de um consultório médico é um universo. Dependendo da especialidade do médico, é um universo gritante até, né? Então eu sou muito interessado em gente. A hora de ler, para mim, assim, nas épocas mais pesadas, que eu sei que durante o dia eu vou estar ocupado fazendo outra coisa, não vou ter tempo de ler, eu reservo 1 hora antes de dormir para ler. Sagrado, posso estar na festa, posso estar bebendo, eu chego em casa, sento e leio aquele livro que eu estou lendo durante 1 hora. Caso eu não esteja num período de trabalho muito pesado, eu leio ao longo do dia. 10 horas da manhã eu sento e leio durante 1 hora, 1 hora e meia. Depende do livro, depende do que você está lendo. Depende do grau de envolvimento que você tem com o livro, né? Em geral são livros que eu estou afim de terminar, quero saber o que vai acontecer, então você fica naquela. Agora, eu resisto à tentação de carregar comigo, porque para mim a hora da rua é a hora de ver gente, de ouvir gente, é hora de alimentar um outro tipo de mitologia que não a literária. Eu posso perguntar o que você trouxe na tua mão? Pode perguntar o que eu trouxe na mama. Eu estou com o Herzog do Saul Bellow, que eu estou relendo, e o outro livro é o livro do Ricardo Piglia, a tradução que eu li ele em espanhol e estou relendo em português agora para saber se é aquilo mesmo. Porque eu fiquei em dúvida com algumas coisas, eu quero ver como é que o cara resolveu aquilo, o tradutor, que é um bom tradutor, por sinal. Então são os 2 livros que eu tenho aí. E você lê mais de um livro ao mesmo tempo? Leio mais de um livro ao mesmo tempo. Sempre. Não há porque... A não ser que seja um livro avassalador, aqueles livros que você pega, não tem jeito. Você tem que ler dali, você não pode se afastar daquele livro porque você vai perder. Mas é raro, eu gosto de ter 2, 3 livros na cabeceira da cama ali. Eu pego, depende da hora, você está cansado, você não está, vai exigir mais. Você não pode ler Onete como quem lê, sei lá, não posso comparar com ninguém, né? Você não pode ler Onete de uma forma leviana. O Onete vai exigir de você, porque o Onete é diabólico. Eu acho que assim, você não vai ler o Garcia Marques como quem lê Onete. Você não vai ler o Cortázar, você não vai ler, sei lá, o Graciliano como quem lê o Machado. Cada escritor exige um tipo de postura. Tem escritor que é ciumento, ou você está com ele ali, e você apreende o que ele está tentando te passar, ou é um escritor que você lê de forma mais leve, que também não tem nada de errado. Um livro policial, por exemplo, eu sempre tenho um policial na cabeceira. E o policial é aquele livro que tem supostamente menos pretensões literárias. Alguns são bem pretensiosos, na verdade, né? Alguns escritores policiais. Mas eu tenho sempre um livro policial do lado. O Piglia é um policial, o Alvo Noturno é um policial. Uma vez eu li uma história contada era uma entrevista com o Paul Auster. E ele dizia que o ato de escrever para ele era um hábito físico. Então ele precisava, mesmo que ele num dia ruim, que ele não conseguisse escrever nenhuma frase ou nenhuma página, ele precisava se sentar diante da máquina de escrever durante 3 horas, 2 horas, ou não sei quanto tempo, e ficar ali, aquele tempo, como se o corpo dele precisasse desse ato, desse ritual. E ele conta que quando ele viaja, e por isso que ele detesta fazer turnê de lançamento de livro, que quando ele viaja, ele passa 1, 2 semanas ou 1 mês viajando fora, às vezes fora do país. E quando ele volta, ele tem uma dificuldade tremenda de retomar a rotina de escrita, porque ele ficou como um exercício físico, né? O levantamento de peso ou corrida e tal. Você perde a mão. Perde a mão, tem que recomeçar, tem que ir devagar para retomar o ritmo. Contigo é um pouco assim? É parecido. É parecido porque você tem... eu escrevo à mão em cadernos, né? Então é mais grave, é mais físico ainda, né? É muito mais físico. Eu escrevo à mão. Todos os meus livros existem manuscritos. Eu não tenho nenhum livro que eu escrevi direto no computador, eu não gosto. Eu prefiro escrever todas as outras coisas direto no computador, e literatura para mim é tão, né, pessoal, tão intransferível que eu escrevo em cadernos. E tudo começou porque eu morava numa pensão e eu não podia bater a máquina de madrugada. Acordava os caras, então eu comecei a escrever à mão, melhorei minha letra, eu sou super comprei para um repórter, é uma coisa... Mas tem essa coisa de você estar perto do livro, você não se desligar emocionalmente do livro até. Eu acho que quando você passa muito tempo, o retorno é mais doloroso. Eu já perdi livro por causa disso. Perdi significa, eu deixei de concluir um livro que eu tinha ele pela metade. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo... Porque tem um problema para quem escreve. Eu, quando escrevo, eu não sei nada o que vai acontecer. Eu vou descobrindo à medida que eu escrevo. Tem escritores que fazem um plano de trabalho. Capítulo 1, faz uma espécie de escaleta que a gente faz no cinema, né? Um resumo de cada capítulo antes de escrever. Se eu fizer isso, eu não vou escrever o livro.
Por que eu vou escrever o livro? Já sei o que acontece. Eu gosto de descobrir, eu gosto de mergulhar no vazio. E aí é delicioso, porque quando você resolve problemas, a mesma sensação que o leitor tem, eu tenho, eu sendo o meu primeiro leitor ali. Isso implica o quê? Implica o fato de que, se eu ficar muito tempo longe, quebra essa... Para voltar é muito difícil. Para voltar é muito difícil. É uma coisa que você demora para chegar lá, tem que reler tudo, tem que entender. Eu já me perguntei o que mesmo que eu estou querendo contar aqui, sabe, no meio de um livro. E isso é um desastre, porque o livro tem uma hora que ele vem a você. Eu não sei, eu não estou interessado em saber como é que é o processo de escrita, por que você faz assim ou faz assado. Tem gente que fala que baixa o santo e tal. Eu não acredito em nada dessa besteirada aí. Eu acho que sim, eu sou escritor, eu escrevo. Eu sou jornalista, eu escrevo. Eu sou roteirista, eu escrevo. Eu tenho que sentar diante. Claro que tem dia que você está mais... eu acho que o dia é mais favorável, parece que você tem mais facilidade. Tem um dia que é mais difícil, você escreve menos. Eu tenho um amigo que fala, eu não saio do computador se eu não escrever 30 linhas. Não, eu escrevo eventualmente 2 linhas. Se forem 2 linhas definitivas, eu estou feliz. Porque às vezes você escreve 50 linhas e depois você lê e começa a cortar 49. Então, o importante é você estar próximo do livro e dar ao livro o tempo que ele pede. Porque é ilusão também achar que você pode apressar o processo. Vou terminar rápido porque o editor está pedindo. Um bom editor jamais aperta um escritor. Até porque não adianta. Um bom editor jamais. Eu devo um livro para o meu editor há 4 anos. Ele faz o que ele pode. De vez em quando ele manda uns bilhetes, assim, dizendo, olha, eu vou republicar tal livro seu, mas eu queria mesmo era publicar um livro novo. Mas não adianta eu forçar, não está na minha, não é assim. Tem uma coisa dentro da literatura que ainda é uma coisa artesanal. Ela não existe essa história. Claro que eu volto a dizer, eu estou falando pela minha experiência e de alguns escritores que eu conheço. Tem escritor que faz diferente, tem gente que... Eu não consigo... Bicho, eu acho assim, eu acho difícil escrever. Eu acho escrever uma atividade muito difícil. E eu imaginei que com o tempo fosse ficar mais fácil, ao contrário. Você fica mais exigente, fica mais difícil você se contentar. É infernal a literatura. A tendência do escritor é realmente parar de escrever. Chega um momento que ele fala, não dá mais. Eu já escrevi o que eu tinha que dizer. E também tem que saber parar. Né? Nós temos uns amigos aí que não pararam, né? Estão aí publicando adoidado. E eu acho que eles já publicaram o que interessava da obra deles, mas eles têm o direito de publicar. Mas eu acho que não vai acrescentar nada. Dizem que, alguns escritores pelo menos pensam assim, né? Que o bom não é escrever, é ter escrito. Você concorda com isso? O bom, não, eu gosto de escrever. Eu gosto do ato de escrever. Eu gosto de estar sentado lá com o meu caderno, tentando... E detalhe, eu já sei que alguém vai ler. Supostamente eu vou publicar. Então eu estou tentando descrever para alguém algo que eu estou vendo. E que não existe no mundo real. Né? Então, assim, a minha tentativa é ser o mais claro possível para que você veja exatamente o que eu vi. Claro que é uma ilusão. Não vai ser assim. Mas a minha sensação é de que eu tento traduzir para você aquilo que eu vi. Num lugar que não existe. Uma coisa que não está no mundo real. Que você coloca no mundo real quando você escreve. Então há até uma responsabilidade muito grande aí, né? Tem coisa que não deveria ser escrita, né? Você comentou que escreve à mão. Você tem algum tipo de mania? Um papel, uma caneta, um lápis? Não, eu uso cadernos, esses cadernos grandes, universitários, e caneta normal. Não tenho nenhuma frescura. Não preciso estar ouvindo jazz, nada. Eu ponho música lá. Eu gosto de estar sozinho. Isso é uma condição sine qua non. Eu moro com a minha filha é super discreta. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida. Eu tenho um canto meu, que ela no fundo lá, que eu uso como lugar para escrever. Não tem ruído, não tem atrapalhação. Eu gosto assim, se eu sentir que eu vou escrever, desligo o telefone, para não ficar interrompendo toda hora, porque é um inferno, né? Mas não tem uma coisa... Acho que não tenho manhas e manias assim, não. Tem um escritor que põe uma determinada roupa. Imagina, tem mania para tudo, né? Eu acho que quanto menos mania a gente tem, melhor. Eu acho que escrever à mão já é uma grande mania, sabe? Você comentou que quando a vida está um pouco mais atribulada, você costuma reservar um horário antes de dormir para ler. Você tem um tipo de horário que você prefere para escrever? Eu gosto de escrever de madrugada. É o melhor horário, porque a cidade silencia, né? A cidade silencia, o telefone não toca. E parece que é propício a você se encontrar com seus fantasmas, né? Parece que os fantasmas são noturnos, parece que é isso. Eu não encontrei nenhum fantasma diurno. Mas, em geral, eu escrevo Quando eu estou escrevendo, eu uso todo o tempo possível para o livro. De manhã, de tarde, de noite. Agora, em épocas muito pauleiras, eu escrevo na madrugada. E aí, eu posso escrever até 6 horas da manhã, posso...
A única questão que sempre permanece para mim é assim, se eu souber que eu vou jantar daqui a pouco com você, daqui 2 horas, eu nem começo a escrever. Pode ser que eu precisasse escrever só 20 minutos, mas eu tenho que ter a ilusão de que se eu precisar das próximas 10 horas eu tenho. É uma ilusão, mas é uma ilusão confortável. Então, fora isso, se eu tiver algum compromisso, eu nem começo a escrever. Caso contrário, eu sento e aí eu vou até onde a energia permitir, até onde eu ficar satisfeito com aquilo que eu estou escrevendo. Marçal, você comentou que você resenha livros também, né? Uhum. Então eu queria te perguntar a você, qual foi a melhor coisa que você leu esse ano? Ou as melhores coisas, as 3 melhores? Pô, que pergunta difícil, hein? A minha vontade era perguntar quais foram as piores, mas como é indelicado, eu pergunto... Não, as piores não. Eu vou dizer pra você, o que eu li que eu gostei muito foi reli, né? Foram releituras que eu voltei pra... Não, de novo eu não... Olha, cara, difícil, hein? Pergunta difícil. O Herzog é um lançamento, embora já existisse aqui uma outra tradução. Herzog é um livro excepcional, um livro do Saul Bellow. E não sou eu que diz isso, o Philip Roth diz isso num prefácio. É o maior escritor americano de todos os tempos, ele diz. Ele diz isso. Se ele diz isso, quem sou eu para dizer, né? Então eu acho que o Herzog é um grande livro, é um livro espetacular. Mas eu li outras coisas, eu li um livro muito interessante, não sei o nome do autor, é um historiador. Ele junta as biografias do George Orwell e do Evelyn Waugh. Chama Um Mesmo Homem. Ele prova que os dois tiveram biografias absolutamente semelhantes, embora fossem 2 pessoas completamente antípodas, né? E ele prova que não, que na verdade eles andaram pelo mesmo caminho. É incrível, um livro incrível, um livro fácil, da Difel, chama Um Mesmo Homem. Eu gostei muito desse livro. Eu li rápido, fácil, 2 autores que eu gosto, né? O Orwell e o Waugh. Então foi bem interessante. Então pronto, citei 2 livros novos. Legal. Que bom. A certa altura da conversa você comentou que às vezes você lê um livro e você lembra de um amigo ou de um conhecido que você pensa, não, acho que essa pessoa vai gostar desse livro ou talvez se interesse pelo assunto. E aí você dá o livro de presente, né? Você tem pudor para indicar livros? Porque, por exemplo, eu acho que é complicado. Tenho. Eu acho que livro... O fato de você ter amado um livro, ter mudado a sua vida, não significa nada para o seu vizinho. Ele pode ler o mesmo livro e falar, mas o que você viu de tão interessante aqui? Leitura é uma experiência absolutamente pessoal e intransferível. Livros que mudaram a minha vida provavelmente não mexeram com a sua e vice-versa. É absolutamente normal. Depende do momento da sua vida. Há uma sensação que os leitores gostam de falar, e eu raramente senti essa sensação, de que aquele livro foi escrito para você. Muita gente fala isso. Eu li seu livro, né, foi escrito para mim e tal. Eu acho curiosa essa experiência, porque... raras vezes na minha vida eu tive a sensação de que o cara tinha escrito aquilo que estava falando comigo. Embora às vezes tenha até experiências semelhantes, tal, já aconteceu. Mas eu acho que não, acho que o livro é pessoal, não adianta. Eu arrisco indicar alguma coisa quando eu sei o que o cara gosta. Mas mesmo assim eu me estrepo sempre. Porque eu dou o livro pro cara, o cara fala, eu li, achei ok. Eu acho horrível alguém falar achei ok. Como achei ok? Fala que você não gostou, pelo menos. Não, achei ok. Não mudou o cara. E foram livros essenciais na minha formação como leitor e como escritor. Você poderia dar um ou 2 exemplos? Poderia. Existe um escritor holandês que eu gosto muito, chamado Kees Notenboom. Ele é um cara que vai ganhar um Nobel qualquer hora. Agora ele está bem publicado aqui, mas antigamente era meio marginal. Existe um livrinho pequenininho dele chamado A Seguinte História. Esse livro só foi publicado no Brasil porque o Brasil é citado. O cara tem uma cena no Pará, em Belém do Pará. De resto, não tem nada a ver. Um escritor holandês escrevendo... Só que é uma história de amor de 100 páginas. Uma das coisas mais seminais que eu já li na minha vida. Eu já reli umas 10 vezes. Eu dei milhares de livros desse presente. Eu devo ter esgotado a edição. E 90% das pessoas para quem eu dei o livro, lê aquilo e não acham nada. Então, eu acho assim, tem essa coisa de você... Eu já voltei a ler um livro e falei, por que me impactou tanto? Se ninguém liga para o livro. E eu voltei para o livro e me encontrei com o livro novamente, me reencontrei com o livro. E disse, é importante na minha formação. Então, o livro é pessoal, gente. Eu acho engraçado essa história do best-seller, né? O best-seller nega torna contraditória essa afirmação. E, no entanto, tem pessoas que compram porque está na moda. E não leem o livro. Tem o livro, mas não lê o livro. Claro, tem o Harry Potter, né, que derruba por terra qualquer tese, né? Mas o Harry Potter é bem escrito. Então tem uma outra coisa sobre o livro. Nenhum livro faz sucesso por acaso. Sucesso em escala planetária. Mesmo o Paulo Coelho. Tem alguma coisa ali, e no caso do Paulo Coelho eu não quero saber o que é, que mexe com as pessoas.
que, sei lá, fala com o coração das pessoas. Eu, como escritor, para um livro falar com o meu coração, ele tem que ter, digamos assim, ele tem que ter certas características que talvez não interessem para o leitor comum, que não quer escrever. Ele está interessado apenas em se divertir lendo. Eu não consigo fazer isso. Eu jamais pegaria um livro imaginando que eu vou passar 2 horas e descartar. Isso eu não faria. Eu quero que o livro deixe algo em mim. Eu quero, quando eu terminar o livro, estar diferente de quando eu comecei. Então é impossível você pensar isso. Então, assim, existe, claro, o best-seller que fala com um monte de gente. Mas eu acho que são pessoas que leem um livro por ano. Leem só aquele livro, porque está na moda. Pega a lista da Veja lá, vê o que está vendendo e compra. Eu não, eu sou o cara que lê o que me interessa. Mas às vezes não acontece de aquele horário que você está meio cansado, não quer pegar nada muito pesado. Acho que vou ler esse livro aqui e pego um livro mais... Eu não tenho esse livro, para começar a conversa. Eu não tenho esse livro em casa, eu não tenho literatura leve em casa. Não existe isso. Literatura de entretenimento, embora eu não tenha nada contra, evidentemente, não sou bobo. Mas eu não tenho esses livros. A minha filha tem livro de vampiro no momento, por exemplo. Agora eu acho chato porque é mal escrito. Sabe, quando é bem escrito, não tem nenhum problema ser vampiro. Eu vou a fundo. O problema é que esses livrinhos que ela está lendo, eu falo para ela, bicho, não tem nada aí, cara. Você torce o livro, não cai nada, nem sangue. Apesar de ser livro de vampiro, tem pouco sangue. Então, eu não leio, não. Com o cinema, essa relação é um pouco diferente, porque me parece que as pessoas, às vezes, consomem filmes bobos ou filmes para diversão mais fácil do que livros para diversão. Claro. Né? O cinema eu sou pior. O cinema eu sou muito pior. Eu só saio de casa, já aconteceu comigo de sair para ver um filme, cheguei lá, estava fila, estava lotado, eu vou para casa. Eu não vejo outro filme. Porque as pessoas hoje mudou a relação das pessoas com o cinema. As pessoas vão ao cinema hoje no shopping, tem 10 salas. E elas falam assim, come um negocinho na praça, vamos ver um filminho? Vamos ver um filminho. Chega lá no filminho e vai ver o horário do filminho. Se aquele filminho não der, ela pega outro. Ela entra na sessão e vê qualquer filme. Eu jamais vejo qualquer filme. Mesmo os filmes que eu quero ver, eu reclamo. E ultimamente eu não estou aguentando, assim, eu comento com as pessoas do lado, eu falo, como é que é? Tá ruim, sabe? Porque tem uns filmes que desafiam a inteligência e a sensibilidade da gente. Eu acho assim, eu sou o cara que aguenta o pau, filme difícil, filme cabeça, não tem nenhum problema. Filme encrencado, filme que tem 7 horas de duração. Se o cara não insultar a minha inteligência, eu fico firme. Se for uma coisinha que caia, de repente, eu saio fora, eu vou embora. Eu não deixava livro sem terminar e eu jamais saía de cinema antes de acabar. Agora, o cinema, ele passou a ser uma coisa pouco ambiciosa. É claro que cinema é entretenimento, eu não sou bobo, eu trabalho com televisão, não sou ingênuo. Claro que cinema é entretenimento, mas cinema pode ser algo mais que entretenimento. E eu acho que abrir mão dessa possibilidade é criminoso. Você esquecer que cinema pode ser história, cinema pode ser cultura, cinema pode ser inquietação, pode mostrar outras realidades para você, pode mexer com a sua sensibilidade. Ah, não vou no cinema para sofrer. Pessoa que é só filme alegre, que termina bem. Eu falo, bom, pensando por esse viés, nem Bambi é alegre, né? Bambi morre a mãe dele, não é isso? Então, não é tão alegre assim. Então, essa história de querer um cinema só que não provoque as pessoas, isso me incomoda muito. E hoje, esse cinema venceu. Esse é o cinema que venceu. Eu não tenho a menor dúvida disso. O cinema é só olhar o que acontece nas salas de cinema. Aproveitando que a gente citou um pouco de cinema, quando você trabalha o cinema, a literatura e o jornalismo, né, no caso com as resenhas de livros, você vira uma chave de escritor? Tem que virar chave, tem que virar chave. Eu sou só leitor, porque eu não sou crítico, né? Eu não tenho substrato para falar, para poder... E até porque as resenhas que eu faço são resenhas de 15 linhas. Em 15 linhas, se o nome do autor for muito comprido, você já gastou metade né? Eu que escrevo livros longos, então, com títulos longos, né? Não, então eu não me arvoro na ideia de que sou crítico. O que eu acho que a resenha cumpre bem é dizer que aquele livro saiu, avisar os interessados que saiu, dar uma palhinha do que se trata daquilo e, se puder, dar a sua opinião. Ponto. Essa história de aprofundar, isso aí é um espaço que a crítica não existe mais, talvez só na internet. Os jornais não têm esse espaço. Então tem que virar a chave. E a relação entre cinema e literatura? A lógica que você usa para escrever em um e em outro muda também? Eu vou te contar uma coisa, eu nunca penso em cinema quando eu vou escrever. Eu sou um escritor puro sangue. Eu sempre falo que no juízo final eu espero estar na fila dos escritores, né? Porque, se houver juízo final, né? Porque, na verdade, é assim, quando eu tenho uma ideia, eu penso, dá um conto, dá um romance, dá uma novela, dá não sei o quê. Eu nunca penso, olha, isso dá um roteiro. Eu tenho um único caso na minha vida que eu peguei um livro e pensei, dá um filme, que é O Cheiro do Ralo. E aí eu levei lá para o Heitor Dália, escrevemos o roteiro e ele filmou. Fora isso, livro para mim é livro. Alguém diz, nossa, é cinematográfico. Eu penso assim, todo livro é cinematográfico. Porque quando você está lendo, passa um cineminha dentro da sua cabeça. Você vê a pessoa, você vê os personagens, você vê as situações.
Então, a ideia de que aquilo possa ser transformado... Livro é livro, eu estou feliz que ele seja livro. Eu só começo a pensar naquilo como um produto audiovisual quando um diretor chega para mim e diz, vamos adaptar esse livro? Aí, seja meu livro de outro, eu tenho que fazer uma mirada muito diferente. Eu já tenho que ler o livro, daí eu reler, já entendendo como é que a gente vai transpor aquilo para uma outra linguagem. Porque é uma outra linguagem, né? Eu nunca tive essa ideia de sair do cinema dizendo assim, o livro era melhor. O livro é sempre melhor. O livro é outra coisa, não dá para comparar um livro a um filme. Eu acho engraçado, por que peça de teatro ninguém fala isso, né? O cara adapta a peça de teatro, ninguém fala assim, a peça era melhor. Mas o livro, todo mundo diz, o livro era melhor. Então eu não tenho essa ideia. Eu acho que o seu grande cinema, quando ele parte de uma matriz literária, a melhor coisa que esse filme pode fazer é estabelecer um diálogo com esse livro. É propor algo a partir desse livro. Agora, não mostrar aquilo no cinema. Não é por aí. Porque senão começa o problema. Cada leitor, quando você descreve um personagem, tem um rosto, tem uma cara. Para cada leitor. Na hora de materializar isso, você tem que chamar o Antônio Fagundes. Não vai agradar todo mundo. O cara fala, mas não é assim. Paciência, o diretor escolheu assim. Então, na verdade, adaptar para o cinema é uma outra coisa. Não é pegar o livro e levar à tela. Eu acho isso um erro. É um erro de apreciação. Tanto é verdade que tem filmes que eu não vou ver. Eu não vou ver porque eu acho que o livro é tão... sozinho, ele é tão autossuficiente que qualquer coisa que se fizer a partir daquilo é bobagem. Então eu evito bobagem. E a sua obra no cinema? Olha, eu não queria nada com cinema. Eu sempre gostei de cinema, não queria trabalhar com cinema. Eu achava que em matéria de atividade economicamente inviável já bastava a literatura. E aí o cinema veio até mim. Então eu virei roteirista porque era a coisa mais óbvia do mundo. Eu já contava histórias no jornalismo e na literatura. Ir para o roteiro foi uma coisa, me pareceu assim uma coisa natural. Aí eu fiz Os Matadores, eu fiz o Ação entre Amigos, O Invasor, Cão Sem Dono, Crime Delicado, Cheiro do Ralo, Nina. E o Cabeça Prêmio deu uma mão para o Marco Rica, pequena, foi uma coisa só, fiz uma crítica do roteiro. E eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. E hoje escrevo roteiro profissionalmente para a televisão. Escrevo Força Tarefa. Então tem uma responsabilidade muito grande. Então você tem que o que um roteiro tem que ter é clareza. Ele tem clareza, ele não precisa indicar direção. O diretor existe para isso. Você meramente descreve e põe os diálogos. Se você escrever bons diálogos, já é um achado. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade para escrever diálogo. Porque as pessoas tendem a, na hora de escrever, botar gravata, né? Fica uma coisa formal, assim, uma coisa... Eu acho que as pessoas não prestam atenção nas outras falando na rua. Por isso que eu digo que eu sou bom ouvinte de conversa alheia. A melhor atividade que existe é você ouvir conversa alheia, principalmente se o alheio não estiver percebendo que você está ouvindo. E hoje em dia, a melhor invenção do mundo para mim foi o iPod. Porque eu ponho os fones no ouvido e fico fazendo cara de paisagem no metrô, assim, ó. E fico ouvindo as pessoas conversarem do meu lado. Como as pessoas acham que você não está prestando atenção, elas falam as maiores barbaridades. Elas estão à vontade. E eu digo sempre, no mínimo, eu aprendo a escrever diálogo. O Nelson Rodrigues, que é o maior dialoguista da literatura brasileira, dizia que o defeito maior do escritor brasileiro é que ele toma muito pouco cafezinho. Ou seja, significa que você não vai no bar e presta atenção no outro. Eu estou sempre prestando atenção no outro. Eu adoro a ideia de que eu sou andarilho. Eu ando pela rua. Eu lamento muito que a tecnologia tenha me prejudicado, né? Porque hoje não tem mais linha cruzada em telefone, né? Antigamente era uma delícia. Eu morei num apartamento que era uma festa. Eu morei num apartamento uma época que eu acho que a mulher, imediatamente acima do apartamento acima do meu, eu acho que ela usava esses telefones sem fio. Então eu tirava o meu telefone do gancho e estava ela conversando com as filhas. Ela tinha 2 filhas. E ela conversava com uma e com outra. E eu comecei a montar uma historinha, porque para uma filha ela contava uma coisa e ela falava mal da outra para essa. Era um jogo. E eu comecei a ficar interessadíssimo nessa história. Eu comecei a... né? Eu sabia a hora que a mulher falava com as filhas, eu ia lá e ficava... né? Então... eu acho eu não contava isso para ninguém, obviamente, que isso é muito feio. E um dia o Naum Alves de Souza, o grande Naum Alves de Souza, falou: sabe de onde nascem minhas peças? Da rua, das pessoas. Claro! Como é que você vai escrever sobre pessoas se você não sabe como elas falam, como elas pensam? Que diabo é isso? Você é inventor? Eu não sou inventor. Eu sou jornalista, cara. Eu sou um cara que tenta fazer literatura, mas eu trago toda essa carga que eu gosto de olhar, eu gosto de ver. Uma frase dita na rua ao acaso pode fazer com que eu vá para casa e sente e escreva um conto. Eu já segui um casal que estava brigando. O casal começou a discutir na rua e eu fui atrás. E aí é o seguinte, eles paravam na esquina para atravessar, eu parava também. E eles continuavam discutindo. Eu queria saber por que eles estavam brigando.
E eu esqueci o que eu ia fazer. Fui atrás dos... Eu me perdi em São Paulo. Chegou uma hora, bem no, né? Que é sempre assim, no melhor momento, eles entraram no edifício, fecharam o portão, eu fiquei para fora. E aí eu fui para casa e falei, ok, eu vou inventar por que eles brigaram. Aí eu estava fazendo literatura. E eu sou um cara muito interessado no outro. Eu sou o cara que gasta conversa com o outro. Eu paro para conversar. Minha filha fica irritadíssima na rua. Ela fala, você parou para quê? Eu falo, não, parei para ver aqui, que tem um negócio interessante. Ela fala, mas vamos embora. Eu paro para ver, porque eu acho que às vezes, essa tal da epifania, não é? Ela está na nossa frente. Só que a gente passa... É o verso do Blake, né? Ele fala, como é que é? Ai daquele que força alguma coisa em proveito próprio. Melhor aquele que toca a alegria quando ela passa distraída. Esse vive no amanhecer que não acaba nunca. É isso. Acho que é a maneira perfeita de chegar ao fim da conversa. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e a presença do Marçal. Foi bom, né? Foi bom para você? Foi ótimo. E muito obrigado, boa noite. Obrigado, muito obrigado.